Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda. Lurdinha, seja bem-vinda, Lurdinha. Bom dia. Jéssica, nós estamos aqui todo dia nesse horário, lendo a Bíblia. Nosso propósito é ler a Bíblia toda, todos os dias. Bom dia, Amanda. Feliz aniversário. Hoje a Amanda completa 17 anos. Lurdinha. Esperar um pouquinho, né, as meninas? Aninha, bom dia. As meninas, vocês mandaram lá o aviãozinho no grupo? Alguém lembrou? Hoje nós vamos iniciar, né, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, né? Bom dia, Mirce. Obrigada, Aninha, por ter enviado lá. Então, vamos começando, né, gente? Então, hoje nós vamos iniciar, dando continuidade à nossa leitura bíblica todo dia. Nós vamos iniciar o Evangelho de Jesus, aqui escrito por Lucas, né? Graças a Deus, aí nós concluímos o livro de Mateus e de Marcos, né? E agora já vamos para Lucas. Graças a Deus, né? Deus está sendo maravilhoso conosco. Tem nos permitido ler todos esses capítulos. Deixa eu só fazer uma conferência bem aqui. Hoje vamos ficar na torcida aí para que a gente consiga ler pelo menos 3, né, gente? Pelo menos 3 capítulos. Então, o livro de Lucas tem 24 capítulos. Ele está entre Mateus e Marcos, né? Então, vamos colocar para o Senhor conduzir, né? Colocar na presença do Senhor, direcionar tudo a Ele, que Ele tem total liberdade aqui, porque se não for Ele, não sai nada, né, gente? O que nós queremos é ouvi-lo, ouvir a palavra dEle, ouvir o que Ele tem para nós. Então, Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Mais um dia, Senhor, de vida e saúde, Pai. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de ter alcançado esse dia. E obrigado também, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, lendo, conhecendo e te ouvindo, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada. Pai, agradecemos também, Senhor, e pedimos a Tua proteção para a vida de cada pessoa que está aqui, Pai, no ao vivo. E aquelas também, Senhor, que vai assistir depois no gravado. Que o Senhor guarde, proteja, Senhor, a vida, a casa e a família de cada uma. Te peço também, Senhor, que o Senhor guarde a minha vida, minha família, minha casa, Senhor. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos traga, Senhor, revelação, conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas é o Senhor que sabe, o Senhor que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós aceitamos, queremos ela. Pai, essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Vamos nós, né? Que o Senhor continue nos abençoando na nossa leitura. Vamos aqui ler o que Lucas tem, que ele escreveu para nós, né? Lucas também ele tem um jeito diferente de escrever de que Marcos e de Mateus, né? Mateus teve o jeito dele, foi mais específico, né? Lucas aqui, ele vem, que Lucas ele era um gentio, né? Ele não era dos judeus, daquele povo de Jesus. E ele veio escrevendo para os gentios.
ele apresenta Jesus aqui como um Salvador universal. Ele apresenta Jesus para aquele povo, colocando, olha, esse é o Salvador para toda a nação. Então, Lucas teve essa visão, né, de trazer Jesus para todo mundo. Tanto que na genealogia de Jesus aqui, ele já coloca diferente de Mateus. Então, é bom, né, a gente passar por todos eles e a gente pedir a Deus a sabedoria para a gente saber diferenciar porque às vezes a gente lê e a gente fala assim, nossa, a mesma coisa, mas não é. Se a gente for ler esse mesmo, bem observando mesmo, né, detalhes, a gente vê uma diferença aí. A forma de narrar a história é diferente, porque cada um escreveu para um povo específico, né? E aí, aqui no livro de Lucas, né, tem parábolas também, né? Mas tem parábolas exclusivas que nós não vimos nos outros, né? Nem Marcos, nem em Mateus. Ele destaca a compaixão de Jesus pelos mais fragilizados, né? Pelos marginalizados, né? Então, ele tem uma forma diferente. Então, nós vamos aqui começar essa jornada, né? Que Lucas está escrevendo para nós. E Lucas diz a história, né, que ele era um médico, né, um pesquisador, um historiador. Quer dizer, ele andava com Paulo, ele participou de missões, né, com Paulo, e ele tem uma história muito bonita, né? Então ele é um homem que nós precisamos assim estudar bem, né? Tudo aquilo que ele escreveu, a gente não só lê superficial, mas a gente volta na leitura, a gente faça uma reflexão do que Lucas tem para nós. Introdução. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ou excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aqui ele mesmo fala, né? Eu mesmo investiguei, né? Então fala realmente que ele era um estudioso, né? Um pesquisador, ele teve cuidado, né? De buscar tudo isso e deixar registrado para mim e para você. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos outros, né? No Marcos e Mateus, fala também de João Batista. Mas observa o diferencial aqui de Lucas. Anúncio do nascimento de João Batista. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Nessa época, as pessoas não tinham esse acesso que nós temos hoje, né? De falar diretamente com Deus, de entrar no nosso secreto, lá no nosso quarto, colocar o joelho no chão e conversar diretamente com Deus. Nessa época não podia, né, gente? Escolhia uma pessoa e essa pessoa ia
trazia para falar com Deus. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Significa que Zacarias, estava orando. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Olha só, que profecia, hein? Ele será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento dele. Na barriga da mãe dele, ele já estava cheio do Espírito Santo. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Então ele tinha uma missão, Uma missão que hoje é minha e é sua. Hoje nós temos essa missão de levar a palavra do Senhor, preparando a volta do Senhor, a volta de Jesus. Nessa época, João, ele foi providenciado por Jesus, por Deus, para vir e preparar as pessoas para receber Jesus, para que Jesus tivesse o ministério dele aqui nessa terra, Então essa era a missão de João Batista. E hoje nós temos essa missão. Hoje nós temos a missão de continuar preparando o coração das pessoas através da palavra, da Bíblia, levando esse conhecimento para que a gente receba Jesus aqui de volta, mas que as pessoas já tenham esse conhecimento, já tenham essa certeza, já tenham aceitado a Ele. E é nossa missão. É grande a nossa missão. Então, como posso ter certeza disso? Zacarias, ele duvidou, Ele duvidou. Olha só, como posso ter certeza disso? Quer dizer, toda aquela profecia que ele recebeu, de que ele ia ser pai, de que o filho dele era isso, aquilo, ele duvidou. Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada, Como que isso vai acontecer? O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Essa é uma lição para nós também, gente? Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa, pensando: isto é obra do Senhor. Ela analisava, Isso é coisa de Deus, que não é minha, porque eu já tenho uma certa idade, Agora ele olhou
Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Isabel aqui nessa fala, né, a gente percebe que ela se sentia humilhada por não ter filho, não ter gerado filho, né? Ela não ter uma descendência. Então, naquela época, isso era muito sério, muito grave, né? A mulher tinha que ter filho, né? O homem tinha que deixar descendentes. E ela, até aquele momento, né, já avançada em sua idade, ela não tinha filhos ainda. Bom dia, Digé. Bom dia, Maria Marques. Então, ela não tinha gerado filhos. E ela percebeu que aquilo era obra do Senhor. O que ela fez? Ela ficou quieta em casa, ela não quis espalhar, contando para as pessoas, né? Ela guardou aquilo e ela ficou pensando, né? Creio eu que falando com Deus, né? Pensando, né? Que aquilo realmente era obra do Senhor. E ela não quis divulgar aquilo, porque com certeza muitas pessoas iam duvidar. E ela não queria isso. Então, isso é uma lição para nós também, né? Que tem certos projetos em nossa vida que antes daquilo ser consumado, concluído, né? Que a gente não possa sair aí divulgando para todo mundo, né? É tanto que aquele anjo, ele calou a boca de Zacarias, né? Olha, você não pode falar porque você está duvidando. Então vai atrapalhar os planos. Então como você duvida, você vai ficar calado. Bom dia, Fabrina. Então você está duvidando, então você não vai ter a permissão de falar. Então eu creio que também é uma lição para nós, né? Nós não podemos duvidar. E se a gente estiver sentindo uma pontinha de dúvida, a gente cala, não fala nada. Só espera no Senhor, né? Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou assustada com estas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Vocês observam aqui agora? Vou ler aqui novamente. Quando a gente fala assim, Jesus, filho de Davi, né? E aí lá na frente você lê José, né? Que é o pai de Jesus. Mas tinha uma profecia, né? Lá no Antigo Testamento, e aqui também está falando, né? Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Que promessa bonita, né? Que profecia bonita. Maria perguntou ao anjo. Maria já aqui, gente, a gente vê claramente, né? Maria já não duvidou. Ela perguntou assim, como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? Ela perguntou assim, como acontecerá isso, né? Aí Zacarias foi assim, como posso ter certeza disso? Maria já perguntou, como é que vai acontecer, né? Me explica aí de que jeito vai acontecer isso. Então, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra.
Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. O anjo já esclareceu para Maria também, né? O que estava acontecendo paralelo a isso. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Que a gente guarde para nós, gente, ó. Pois nada é impossível para Deus. Sabe aquele problema que a gente tá ali achando que é impossível, que a gente tá lutando, e às vezes a gente não consegue, porque às vezes nós estamos lutando de forma errada, né? É impossível, não é para mim, não é para você. É impossível é para Deus. E aí às vezes a gente entrega para Deus e a gente fica pegando dele todo dia. A gente entregou para o Senhor e a gente vai orar todo dia, a gente coloca aquilo em oração. Não. Pelo que eu entendi aqui, nós temos que entregar para o Senhor, e quando a gente for orar, a gente fala: Senhor, faça a tua vontade e não a minha, sobre aquele nosso problema lá, né? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque aqui, gente, ó, saudações, Maria, aqui onde fala que o nome da Virgem Maria, o anjo aproximou-se, saudações agraciadas ao Senhor, não tem Maria, pois você foi agraciada por Deus. Que nós possamos nos sentir assim, né? Agraciada por Deus. Nós somos agraciada por Deus. Nós temos que tomar posse disso, né? Eu sou uma agraciada por Deus. Que você possa falar isso também aí. Eu sou uma agraciada por Deus. Deus se agradou de mim. Então, Maria respondeu, depois de tudo isso, né, que o anjo falou para ela: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria se entregou, né, e falou: olha, eu sou tua serva, aconteça comigo conforme o que você falou aí. Eu acredito, né? Que entrega, né, gente? Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Ele já sabia, né? Porque ele já era cheio do Espírito Santo. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então ali ela já, não só o bebê que estava no ventre estava cheio do Espírito Santo, mas Isabel também foi ali cheia do Espírito Santo, a ponto de olhar para Maria e reconhecer, porque ninguém tinha falado para ela, né? Ela não sabia. Naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Então ela não sabia daquilo, mas ela foi tomada pelo Espírito Santo, ela e o bebê, né? E ela viu ali que Maria foi agraciada e ela carregava o Salvador. O cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humanidade da sua serva, para a humildade da tua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor.
Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem. De geração a geração, ele realizou feitos poderosos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Foi uma visita longa, né? 3 meses. Então a gente vê aqui que as duas estavam cheias do Espírito Santo, né? O nascimento de João Batista. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Que aqui até então Zacarias estava mudo, né? Zacarias recebeu a revelação de que o menino ia chamar João. Mas como ele estava mudo, né? Ele não falou nada. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Quer dizer, tinha que ter parente, né? Para poder falar, colocar o nome no filho. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança lhe chamasse, né? Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Olha. Imediatamente a sua boca se abriu. Então a gente vê aqui, né? Ele acreditou. Quando ele lembrou, né, do nome que o anjo falou para ele: você vai ter um filho, o nome dele é João. E na hora que ele confessou ali que ele acreditou que aquela profecia era de Deus, né? A boca dele foi liberta, né? Ele voltou a falar normalmente. Imediatamente a sua boca se abriu e a sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que será este menino? Já sabia que ele era um menino diferente, pois a mão do Senhor estava com ele. Cântico de Zacarias. Zacarias, o seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele levantou um chifre de salvação para nós, da linhagem de Davi, o seu servo, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez a Abraão, o nosso pai, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servir-nos a ele sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, que foi o que o anjo falou para ele, né? Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas
misericórdia do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, realmente, João Batista foi visto como uma pessoa diferente desde bebê, né? Porque, na verdade, ele era diferente mesmo. Ele não era igual a todo mundo. Ele foi diferente, foi escolhido, preparado, né? Para que anunciasse, né, o nome de Jesus, né? Aquele que viria para salvar a humanidade. Mas a gente observa que em algumas passagens, até ele, em um momento, ele teve dúvida, né? Então, assim, o lado humano sempre tem recaídas, né? Que a gente possa estar firme no Senhor. E a gente não pode, que a gente esteja firme no Senhor, conhecendo a palavra, para a gente saber diferenciar, né? Quando a gente ouvir uma voz de Deus falando conosco algo, e também saber diferenciar quando não é de Deus. Então vamos para o 2, né, gente? O nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judeia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, né? Jesus já não encontrou lugar, né? Ele já nasceu ali e já não encontrou lugar onde aquela multidão estava. Os pastores e os anjos. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhe disse: tudo bem aí, meu povo? Tá tranquilo? Não tenha medo, pois trago boas novas. Muito obrigada, gente, pelo retorno aí. Não tenho medo, pois trago boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. A gente, como pode, né? O quanto que é grandioso o poder do Espírito Santo. Os pastores estavam distantes, foram avisados que o Salvador nasceu, né? Uma região bem distante deles. Então, para Deus, realmente, nada é impossível. Nós limitamos demais o poder de Deus, né? Não tenho medo, pois trago boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. A alegria é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. A orientação que eles receberam, né? De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz na terra aos homens
aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quer dizer, tudo que os anjos revelou para eles lá onde eles estavam, eles puderam testemunhar, né? Verificar ali que de fato aquilo era verdade, né? Jesus é apresentado no templo. Gente, eu estou lendo muito rápido. Vocês acham que eu estou lendo rápido demais? Se quiser que eu leia mais devagar um pouquinho, vocês podem falar aí, tá? Às vezes eu me empolgo aqui, pronto. José é apresentado ao templo. Vou continuar então, no meu ritmo. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. O anjo já tinha falado para Maria, né, que o menino ia se chamar Jesus. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhes revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Quer dizer, agora eu posso morrer, porque eu conheci o Cristo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ele já apresentou aqui, né? Lucas já relata aqui, né? Colocando Jesus como o Salvador dos gentios e de Israel, né? Por isso que é considerado que Lucas ele coloca Jesus como Salvador universal. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados.
quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Porque ele sabia, aqui ele já estava falando, né? Que o pensamento do coração de muitos serão revelados. Porque Jesus olhava para a pessoa, ele já sabia, né, o que a pessoa estava pensando, né? Em muitas ocasiões ele falava o que a pessoa estava pensando. E ele falou da espada que ia atravessar seu coração, porque ele sabia, Deus tinha revelado para ele que Maria ia testemunhar, né, a crucificação de Jesus. E a dor seria imensa. Ali havia uma profecia. Ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de cumprir tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria e graça. Graça de Deus estava sobre ele. Então aqui a gente vê, né, que parecia ser, quando Jesus chegava em algum lugar, que Deus tinha revelado aquilo para algumas pessoas, que isso não foi revelado para todos, né? Que o Senhor, ele permitiu que o Espírito Santo estivesse com algumas pessoas e que aquelas pessoas tivessem aquela revelação de quem era aquele menino, né? E aquele menino crescia em sabedoria porque ele tinha a graça do Senhor. E eu penso o seguinte, que hoje continua assim, né? Continua muitas pessoas olhando, vendo tudo, vê a palavra, vê tudo, assiste pregações e não enxerga Jesus como um Salvador. Já muitos, né? Já vê Jesus como Salvador, já enxerga, já se aproxima dele, entrega a sua vida a ele e espera a volta dele. Assim como nós esperamos a volta dele. Porque nós acreditamos nele, né? Mas tem muitos que não acreditam. Mas é nosso papel, gente, levar essa palavra para essas pessoas, para que elas tenham esse conhecimento. O menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, enquanto os seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Você imagina, 3 dias, gente, procurando, né, seu filho de 12 anos. Eles estavam, né, bem angustiados. A gente pensa, né, que sim. Encontraram ele no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Ela não foi ele brigar, né, com ele, tal, bravo, não. Eles ficaram admirados de ver aquele menino sentado no meio daqueles homens, né? E ficou, né, por que você fez isso conosco? Né? Não foi brigando. O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu:
Porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu Pai? Ali já foi o Espírito Santo, né, falando ali. É assunto do meu Pai, que José poderia perguntar assim, uai, é o assunto, né? Mas ele já tinha esse conhecimento, né, de que Jesus era um plano diferente. Jesus era um cumprimento, né, de uma profecia, que era de Deus. Eles, porém, não compreenderam o que ele disse. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gente, o 3 é bem grande. Não é muito grande não. Não sei se eu leio o 3, falta ainda uns 10 minutos. Se a gente conclui, me dá um sinal aí, gente. Então aqui, gente, nós lemos o 1 e o 2, né? Que falou um pouco sobre a história de Jesus, né? Grandes ensinamentos tem aqui para nós. Seria interessante também a gente ler novamente algumas passagens, né? Rever para que pedindo revelação do Senhor. Mas aqui eu vejo que em todas as passagens o Senhor fala para nós, né? Nossa missão aqui é falar do amor de Jesus, né? Falar desse Jesus que ele deu para nós, né? Para nos libertar. O 3 vai falar sobre a genealogia de Jesus. Eu vou ler aqui, se porventura cair, tá? Se cair eu não vou voltar, porque não vai dar tempo. João Batista prepara o caminho. Não vou ler. Não vou ler porque vai ser lido corrido e não é esse o propósito, né? Ficou claro para vocês, gente? Eu não tenho retorno, tá tudo bem aí? Amanhã a gente volta lendo o 3, tá, gente? O capítulo 3. E a gente lê com mais calma, né? Porque fala da genealogia, né? Lucas tem uma outra forma de apresentar a genealogia de Jesus, diferente de Mateus, né? Ele é mais extenso um pouco, né? Porque ele pega, né, uma genealogia desde de Adão, né? E a gente precisa pedir Deus, né, revelação do que Ele quer nos dizer sobre isso, sobre o que Lucas traz para nós, né? Então, sim, que o Senhor continue nos abençoando, trazendo revelações para nós, trazendo ânimo, né? Que afaste da gente todo o desânimo de levantar cedo para ler a palavra, de levantar cedo para doar essa nossa premissa do nosso dia para o Senhor. Eu tenho certeza, gente, que no final dessa leitura, a nossa vida será diferente. Deus estará implantando em nós um desejo maior de estar mais perto dele, de conhecer mais ele, de ler mais a palavra, de buscar mais. Tenho certeza que ele abrirá também os nossos olhos. Com certeza também assim, os nossos olhos espirituais serão abertos de alguma forma para que a gente veja as coisas do Senhor. Aquilo que a gente não via antes, tenho certeza que Deus vai permitir que a gente veja, né? Porque nós não estamos aqui à toa. É um chamado e o Senhor, Ele está conosco, pode ter certeza. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, obrigada. Obrigada pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor esteve conosco, falando conosco e vai continuar, Senhor, falando conosco no nosso dia a dia. Que as nossas práticas do dia a dia, Senhor, seja pautada na Tua palavra. Que a Sua palavra seja o nosso guia. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos guiando em tudo que vamos fazer, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Amém, amém. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem, gente? Nossa live não caiu, graças a Deus, né? Graças a Deus. Hoje é aniversário da minha filha, Amanda, 17 anos. E hoje eu tô com a minha mãe também em casa. Por isso também que eu não quis estender um pouco mais, né? Porque eu vou descer para falar com minha mãe.
tomar um cafezinho com Dona Antônia. Jesus abençoe poderosamente o dia, a vida de cada uma de vocês, tá, gente?